Glória a Deus. Nós vamos tomar o livro de Hebreus. Hebreus, Glória a Deus. capítulo 12. Rei da glória. Hebreus 12, verso 1 e 2. Quero dar sequência à mensagem de domingo, de ontem, em Ibirité. Santo é teu nome, meu Deus, nos dá graça, Pai. E se Deus permitir, nós vamos dar sequência hoje e amanhã em Sarzedo. Nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Ontem nós falamos sobre o fim. E nessa noite eu quero falar sobre tempo de despreender. É tempo de despreendermos. Tempo de nos soltarmos. De nos amarrar. De deixar as amarras. De desamarrarmos. Tempo de despreendermos. É isso que eu quero falar nessa noite. É um tempo de despreendermos. É um tempo de soltar todas as amarras. Amém. Glória. Todos os embaraços. Amém. Todos. É um tempo de estar totalmente libertado. Amém. Graças. Libertação total. Totalmente livre para o arrebatamento. Amém? Para o arrebatamento. Hebreus 12, verso 1 e 2. Colocar fogo nas pontes, queimando as pontes que ficam para trás. Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem que correr, mas com paciência. Tem paciência que eu vou dizer. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Amém. Agora, interessante o versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui temos a Tua palavra. Nós sabemos que tudo provém do Senhor. E estamos aqui para agradecer o Senhor, mais uma vez, por nos ter dado esta oportunidade de estar aqui para cultuar e para adorar o Teu santo nome. Depois desses hinos cantados, depois de ter louvado o Senhor, nós nos ajuntamos agora em um sentido de fé, unidos num só propósito, num só espírito, para ouvir a Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Ontem, com a mensagem de Ibirité falando sobre o fim, eu falei que o sinal para o mundo, para o mundo enxergar, para o mundo perceber que está no fim, era o sinal de Sodoma e o sinal de Gomorra. E o sinal antediluviano. Jesus disse que próximo à sua vinda, tais situações haveriam de acontecer na sociedade acerca de mudanças.
de mudanças de comportamento. E a mudança de comportamento mexe com o agente moral. O agente moral da sociedade, das pessoas, que declina e perde os efeitos na sociedade, como família e como outras coisas. Então, o sinal para o mundo de que estamos no fim é o sinal de Sodoma, de Gomorra e o mundo antediluviano. Mas para a noiva, para a igreja noiva, o maior sinal de que estamos exatamente no fim é a presença de um profeta. É a presença de um profeta. Amém, irmãos? Amém. É a presença de um profeta. Então, quando o profeta surgiu, aí sim podemos estar convictos, podemos estar inteirados, certíssimos de que o fim, na verdade, chegou. O fim chegou com a presença de um profeta. O fim chegou com a chegada de um profeta. E a maior prova para nós, igreja, noiva, de que estamos no fim, é a presença de um profeta. Amém? Amém. Então, se estamos no fim, porque o mundo não sabe que está no fim. O mundo apenas reclama da situação. Reclama que está difícil viver, que está difícil sei o quê, que nunca viu coisas escalabrosas, como o pai matando o filho matando o pai. Eles olham as condições assim, condições absurdas, mas nunca chega na conclusão que é o fim. A sociedade fica estarrecida, a política, o Estado, a sociedade fica estarrecida com alguns acontecimentos, como no caso de situação geográfica, situação de natureza, e crise, e assim por diante. Eles ficam estarrecidos, mas nunca chegam à conclusão e nunca batem o martelo e dizem: realmente o fim chegou. E, no entanto, nós temos mais do que indicadores para nos fornecer material suficiente de conclusão de que estamos no fim. A sociedade não pensa dessa maneira, mas Deus enviou um homem que trouxe um laudo. Deus nos enviou um técnico e nos enviou um laudo. E o laudo dizia: está no fim. Acabou. Todos os outros técnicos diziam: não, tem muito tempo ainda de sobra. Nós temos muito tempo aqui, fazendo projeção para 20 anos, 50, 100, 200. Não. O mundo não acaba não, quem acaba é a gente. Esses técnicos todos forjaram o laudo. Mas Deus enviou um verdadeiro laudo. Amém, irmãos? Um verdadeiro técnico. Amém, graças a Deus. Que enxergou as falhas na sociedade, que enxergou as falhas na religião, que enxergou as falhas na organização. Amém. E que enxergou muito mais do que isso. Ele foi muito mais além. Ele enxergou demonologia no estado físico. Ele viu demônios no estado de espíritos sedutores. Ele viu muito mais. Almas que estão em prisão agora.
Esse foi o nosso mensageiro. Amém. Graças a Deus. O irmão Branham disse o seguinte: o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito comprometedor. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo muito comprometedor. Isso significa que o tempo que nós estamos vivendo, com tudo que se envolve, com tudo que nós nos envolvemos, seja família, seja trabalho, seja amizades, seja o que for, o tempo em que nós estamos vivendo, que nós estamos agora, no que nós fazemos parte, seja o que for na sociedade, é um tempo muito comprometedor. É um tempo muito comprometedor. Mas para a noiva do Senhor Jesus Cristo, que tem recebido a mensagem, para a noiva do Senhor Jesus Cristo, que tem crido na palavra da hora, o que resta para a igreja noiva, o que resta nesse tempo, neste restinho de tempo, vamos dizer assim, nesses milésimos de tempo na presença de Deus, o que resta para nós não é muito ouvir e nem muito falar, mas o que resta para nós é nos preparar. Amém. É tempo de soltar as amarras. Mas para isso, meu irmão e irmã, você tem que ter discernimento. Para isso você tem que ter discernimento. Agora tem gente que tem discernimento igual um cavalo. Como eu disse aqui no sábado, ou foi na terça, do cavalo que estava amarrado à cadeira de plástico. Tem gente que tem discernimento de um cavalo, amarrado com uma corda de pão, amarrar pão a uma cadeira de plástico. E aí você diz para o cavalo, pensa. O cavalo diz, eu não sei pensar. Eu não tenho como pensar. Mas o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, que está preocupado, que está interessado na sua alma, que está interessado em sair daqui, porque eu vou falar uma coisa, não tem muita gente que está interessada em sair da terra, não. Tem gente que não está interessada em sair da terra. Tem gente que não está interessada. Há muita gente no espírito da esposa de Ló. Há muita gente no espírito da esposa de Ló. Não está interessado em sair da terra. Não está. Só porque tem um bom marido, só porque tem uma boa esposa, só porque tem uma família maravilhosa, só porque tem uma casa que não paga aluguel, só porque tem um bom salário, um bom emprego, uma boa igreja para ir, um bom pastor para ouvir de vez em quando, dinheiro no banco. Tem gente que não está preocupada em sair. Tem gente que não está preocupada em sair da terra. Mas o cristão que tem o discernimento, a cristã que tem o discernimento, mesmo com todos esses benefícios, com todas essas regalias, porque na verdade nós podemos ter um bom carro, podemos ter uma boa casa, desfrutar de uma boa família, podemos ter um bom dinheiro guardado, que não há erro nenhum nisso. A questão é, isso te prende? Isso te amarra? Filho te amarra? Esposa te prende? Dinheiro te segura? Estão entendendo, irmãos? Amém. Aleluia. Os afazeres da vida te segura? Hoje eu não posso ir porque eu tenho um serviço que tem que terminar ainda. Hoje eu não posso ir porque eu tenho um negócio para resolver. Eu tenho que terminar isso. Isso te segura?
Isso está te segurando? Então as pessoas não discernem. As pessoas não discernem. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Tem pessoas que vai trabalhar até 19h30, 20 horas. Ele poderia muito bem terminar esse restante serviço no dia seguinte. E o culto que ele perde, essas 2 horas que ele vai dar lá no serviço, não vai receber nunca mais. Eu tenho que lavar essas louças, não vai dar tempo, eu tenho que deixar essa cozinha limpa, eu tenho que limpar o quintal, eu tenho que lavar essa roupa, é muita roupa, amanhã eu vou. Essas 2 horas que perdeu no culto não volta mais. Porque pode muito bem deixar para amanhã. Estão entendendo, irmãos? Então a pessoa tem que discernir o que é que está impedindo ela, o que é que amarra ela. Eu não estou amarrado não, pastor. Que não está o quê? A pessoa não sabe que está amarrado. A pessoa não sabe que está enrolada. Pensa que está enrolado é com nome no cartório, é nome no SPC. Pensa que está enrolado é casamento errado. Pensa que enrolado é só isso. É tempo de soltar todas as amarras. Bem que eu gostaria de estar no culto hoje, mas o pastor, a pia estava muito cheia, o tanque estava muito cheio, e eu deixar para amanhã, então eu já aproveitei, limpei, lavei. Tudo bem, você fez um bom trabalho, mas aquelas 2 horas daquele culto que você deveria estar ali para ouvir, você não terá mais. Não é tempo de perder tempo. Amém, irmãos? Amém. Não é tempo de perder tempo. Então é tempo de se soltar de todas as amarras. De todas as amarras. Um dia um rapaz chegou no culto. Ele chegou meio que atrasado. Uns 11 minutos atrasados. Ele saiu do serviço, bateu o cartão e correu e suou. Mas suou. Ele já estava suado o dia todo trabalhando. Você sabe que suor dá um cheiro estranho depois que ele seca, que ele se agarra no corpo junto à camisa. E ele chegou para mim depois do culto e falou assim: pastor, só me desculpe, mas eu não tive nem tempo de ir em casa e tomar um banho para mim vir para a igreja. E eu estou meio que mal cheirando. Eu falei assim: irmão, pecado seria se você não tivesse vindo. Esse cheiro que você tem aí não tem nada a ver com a sua alma. Não tem nada a ver com o seu espírito. Tem a ver com o seu corpo, mas com o seu espírito não. O seu corpo talvez precisava de lavar, mas a sua alma precisava de estar aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Então o povo não discerne. Glória a Deus. O povo não discerne. Nós não somos a igreja da Lagoinha. Nós não somos a igreja da Universal, que tem que ir bem perfumado, bem trabalhado, bem vestido, bem... Não. O mundo religioso trata dessa aparência. É verdade. O nosso relacionamento aqui, a nossa maneira aqui, não é ver como você está vestido ou de como você está calçado, é ver de como você está querendo ouvir a palavra de Deus. Amém. Glória. Aleluia. Santo Deus. É tempo de se soltar de todas as amarras. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. É tempo de discernir. Discerna. Discerne. O que é que está te estourando? Glória. Mas deixe-me ver o que é que está me estourando. O que é que está te segurando? Deixe eu ver o que está me segurando. O que é que está te atrasando? Mas deixe eu ver o que está me atrasando. O que é que está te embaraçando? Deixe eu ver o que estou me embaraçando. E está no tempo de nós discernirmos. Amém, irmãos? Amém.
está no tempo de nós discernirmos. No tempo de nós discernirmos. O irmão Branham conta a história lá na Guerra Fria, não sei, muito tempo, que os índios estavam sendo perseguidos, se eu não me engano, quem me corrigir pode me corrigir, que os índios estavam sendo perseguidos, e toda ponte que os índios passavam, eles iam botar fogo. Toda ponte que eles passavam, eles iam botar fogo, para os inimigos não poderem atravessar. E nós temos que fazer isso, amém, irmãos? Amém. Olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém. E queimando todas as pontes que ficam para trás, para que nada venha ao nosso calcanhar, para que nada fique em nosso pé. Temos que discernir, temos que ter o discernimento. Eu falei ontem lá em Birité, Ló deixou a sua esposa ou Ló esqueceu a sua esposa? Na hora que estava prestes a cair o juízo, e os anjos disseram: corra, suba para o monte e não olhe para trás. Então a filha de Ló pegou na mão da sua irmã, a sua irmã pegou na mão de Ló, e Ló pegou na mão da sua esposa. Eu digo uma coisa: Ló se soltou da mão da esposa dele por querer? Porque queria? Ló se desprendeu, soltou porque quis? Não, pelo contrário. Ló queria que ela salvasse também, amém, irmãos? Mas quando Ló, com a sua mão segura a sua esposa, percebeu uma rigidez, percebeu uma frieza, percebeu uma dureza, percebeu alguma coisa, disse: não vou me estorvar, isso não vai me parar, deixa eu seguir à frente, amém, irmão? Amém. Você fica permitindo que pessoas frias, congeladas, sem espiritualidade, que não quer nada com Deus, te estorve, te pare, te prenda. Os irmãos entenderam, irmão? Amém. Não deixe que nada fique no seu caminho. Amém. Esposa não quer nada, filho não quer nada, parente não quer nada. E eles continuam te estorvando, te atrapalhando. E Ló, quando percebeu uma rigidez, uma frieza, quando Ló percebeu que sua esposa não estava caminhando mais, que não estava andando mais, que não estava mais caminhando na fé, na palavra mais, você está me atrapalhando, vou te soltar. Soltou ela e ele foi. Amém, irmão? Amém. Temos que desprender de coisas que nos seguram. Amém, Deus. Glória. Louvado seja Deus. Fala, Deus. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Não foi Ló que esqueceu da sua esposa, foi Ló que deixou ela para trás. Porque se Ló ficasse preocupado com ela, seria um peso. Já era um peso em vida. Virando sal, piorou. Meu Deus amado. Já era um peso na vida. Já era um peso em vida. Virando uma estátua de sal, imóvel. Era pior se ficasse parado. E quantos já não viraram estátua de sal? Quantos estão olhando para trás, para os bens desta vida? Quantos não estão olhando para a beleza do corpo, para a beleza do cabelo, para a boa forma, para os cuidados do mundo? Olhando para trás, olhando para trás pelo que fica em Sodoma, pela beleza em Sodoma, pelos grandes salões de beleza em Sodoma, pelas grandes festas de aniversário em Sodoma, com incrédulos, com amigos para bater papo, jogar conversa fora.
Não é tempo mais disso. É tempo de olhar para o Calvário. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Graças a Deus. É. Na hora que as filhas, os anjos falou, não olha para trás. Na hora que as filhas de Ló chegou lá em cima no cume do monte, que viu que o fogo tinha descido, que já estava na hora de olhar, de parar, talvez a filha mais nova ou a filha mais velha olhou para o pai Ló e disse, papai, cadê mamãe? Meu Deus. Onde foi parar a mamãe? Ló explica, filha, sua mãe estava caminhando bem na mensagem. Sua mãe estava caminhando bem na mensagem. Mas filha, ela começou a endurecer. Ela começou a pensar nas coisas dessa vida. Minha filha, vou dizer uma coisa para você, minhas filhas. Olha, vocês são as minhas filhas. Mas sua mãe saiu de Sodoma, mas seu coração nunca saiu de lá. Minhas filhas, sua mãe saiu do mundo, mas o mundo nunca saiu dela. Minhas filhas, a sua mãe saiu da Batista, Metodista, Presbiteriana, mas nunca saiu o coração da religião de lá. Meu filho é glória. Então, papai, o que aconteceu de verdade com a mamãe? Filha, você lembra o que o anjo disse, o mensageiro? Lembro, pai, ele falou que era para nós sairmos e que não era para levar nada e não era nada para trás. Sim, minha filha, mas sua mãe, talvez você sendo jovem não percebia, mas eu percebia que sua mãe nunca cria nisso. Sua mãe nunca cria nessa mensagem, filha. Desde o dia que os mensageiros chegou em casa, eu já percebi que ela não cria na mensagem, que aquilo era um absurdo, que tudo que estava acontecendo era um absurdo. Mas ela foi forçada a sair, filha. Ela foi forçada. E é assim que nós levamos muitas pessoas para a água, sem estar morta, batizar. Levamos vivas. Mas seu coração ainda não foi arrependido, não está centralizado ainda em Cristo, não crê totalmente na mensagem. Então, papai, mamãe então virou o quê? Sua mãe virou uma estátua de sal. Como é que o senhor sabe disso? Minha filha, eu estava segurando a mão dela. Papai, o senhor não podia ter soltado a mamãe. Minha filha, ela olhou para trás. Ela que olhou para trás. E então, minha filha, sua mãe começou a ser um peso para mim. Ela começou a parar. E parando ela, me pararia também. E então ela seria um estorvo para mim. E eu não posso parar com aqueles que pararam, minha filha. Eu não posso me envolver com pessoas que estão paradas. Pessoas que não querem mais nada com Cristo, que não querem nada com a igreja. Eu não posso me envolver com elas. Eu tenho que seguir adiante. Amém, irmão? Eu tenho que seguir adiante, minha filha. E aqui estamos. E graças a Deus, por nós não ter olhado para trás, estamos livres da destruição. Amém, irmão? Está vendo a fumaça em Sodoma? Está vendo a fumaça? Sim, papai. Tudo aquilo já era, minha filha. E sua mãe não está lá dentro, mas no caminho ela virou uma estátua. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pior desapontamento não é sair da denominação. É virar uma estátua de sal depois que saiu. A pior coisa para a esposa de Ló não era ter saído de Sodoma e Gomorra como uma denominação, mas por ter virado uma estátua de sal depois de ter saído. A pior coisa de Israel não foi ter vivido o tempo todo do chicote dos israelitas, dos egípcios, mas a pior coisa depois de libertados, depois de saídos, morrer e prostrar no deserto. A pior coisa para um crente que diz que creu na mensagem e que aceitou o profeta e que batizou no nome do Senhor Jesus Cristo e que provou a boa palavra e no poder vindouro é de ter saído do sistema e morrer aqui na mensagem.
Santo Deus da glória. Aqui está Ló, segurando a mão da sua esposa. Ele permitiu que o sentimento atrapalhasse? Permitiu? Ele permitiu que os afetos atrapalhassem? O amor pela esposa, o sentimento pela esposa. Ele permitiu? Ele permitiu que os afetos atrapalhassem ele? Ló permitiu que os sentimentos atrapalhassem? Tem muito crente assim nesse dia, em que os afetos e os sentimentos estão atrapalhando ele, está sendo um estorvo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Arrebatamento é para quem está livre de tudo. Arrebatamento é não ter peso algum. Arrebatamento é não ter nenhuma corda envolvida no pescoço. Arrebatamento é solto todas as amarras, é livre de tudo. Aí o profeta disse: que livre? O que é isso? Alguém perguntou: livre como assim, irmão Brana? Como é que é estar livre? Irmão Brana disse: eu fui ver se minha mãe estava amarrada. Eu verifiquei se a minha mãe estava enrolada. Eu verifiquei se a minha mãe estava embaraçada. Eu verifiquei se a minha mãe tinha alguma coisa segurando ela antes de partir. Eu verifiquei com a minha mãe o que estava segurando ela, estorvando ela antes de partir. Naquela ambulância, falei: mamãe, tem alguma coisa segurando a senhora? A senhora está livre para encontrar com o Senhor, mamãe? Tem alguma coisa atrapalhando? Disse: não, meu filho, estou livre. Amém, irmão! Graças a Deus. Aleluia. Oh Deus, que nós possamos estar livres, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. É um tempo, irmão, eu vou dizer para você, é um tempo em que o diabo tem colocado muitas armadilhas no caminho do crente. No caminho do pecador, não. É um tempo em que o diabo tem colocado muitas armadilhas no caminho do crente. Esse é o tempo. Mas como tem armadilha? Meu Deus do céu. O diabo lançou tantas armadilhas. Você sabe qual foi o triunfo? Você sabe qual foi o triunfo do Vietnã? Você sabe qual foi o triunfo da guerra? Você sabe que houve a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, não lembra? Quem ouviu falar disso? Você sabe que o Vietnã matou mais americanos, os Vietcongs, matou mais americanos com mina? Porque o Vietnã era selva, era mata, não era igual ao do deserto, como foi, lutou com o Talibã, lutou contra o Iraque, não. O Vietnã era selva, era mata. E você sabe como é que os vietnamitas mataram mais americanos? Pelos americanos não conhecerem o território, os vietnamitas colocaram minas terrestres, armadilhas no meio do caminho. E então, quando o soldado via, pisava numa mina, mina, bomba, pisava em outra mina, pisava em outra mina, bom. A maioria das mortes dos soldados americanos foi tudo causado por mina terrestre. Os vietnamitas, porque conheciam o local, conheciam o território. E os americanos não. Eram armadilhas no caminho. E nessa era, o diabo tem colocado armadilhas no caminho de muita gente. De muito crente. Quem está entendendo, irmãos? Satanás sabe que o seu tempo está próximo. Satanás sabe que o seu tempo é limitado. O profeta diz o seguinte: a televisão é uma coisa boa, desde que seja usada corretamente. Mas foi uma armadilha para pegar muita crente, diz o profeta. Ele diz: a TV seria uma coisa boa se fosse usada corretamente. Mas foi uma armadilha do diabo para pegar muito crente, diz o profeta. A internet é uma coisa boa, mas é uma armadilha para pegar muito crente também. A igreja, denominação, é uma coisa boa, mas também uma armadilha para pegar muita gente.
A rede social é uma coisa boa, mas também foi uma armadilha de Satanás para poder deixar muito crente envolvido, enrolado, embaraçado, estorvando, segurando, atrasando. Tem que entender, irmão? Amém. Ajude, meu Pai. Você quer ver o que o Momana vai dizer aqui na mensagem O Sinal? Na mensagem O Sinal, é isso mesmo? É O Sinal. No parágrafo 75. O tempo está à mão, irmãos. Os crentes devem estar se preparando e se separando a todo momento dos cuidados desta vida, dos cuidados desse mundo, e não deixando estorvar nada. Esta é a razão que eu tenho falado duro contra as mulheres, duro contra os homens e assim por diante, da maneira que eu tenho feito. Então, separem-se desses programas de TV. Olha só. Separem-se desse evangelismo de Hollywood. Voltem a uma sinceridade profunda. Amém, irmãos? Amém. Tira essas coisas que te prende, que te envolve, que te segura. Aí está. O tempo do fim está à mão. Estão entendendo, irmãos? Esse é o irmão Brana falando. Na mensagem Fuja para cá, venha rapidamente, fuja para cá, parágrafo 61, falando do tempo de Ló quando saiu de Sodoma, essa mensagem, parágrafo 61. Ele disse: vê, a mensagem saiu, a trombeta soou. A mensagem sempre tem sido uma emergência. Toda vez que Deus envia um mensageiro, ela é uma emergência. Rápido, apressem-se, que o anjo, o mesmo anjo que vocês veem aqui, quantos com suas cabeças inclinadas, sabem que o Espírito Santo vem aqui a cada noite e faz as mesmas coisas que ele fez na vida de Abraão. Levanta sua mão, amém, irmão? Está falando do anjo do Senhor aqui na foto, aqui da coluna de fogo. Aí estão vocês na foto. Então, qual é a mensagem? Qual foi a sua mensagem? Apressem-se, saiam, fujam. Amém, irmão? Amém. Fujam dessas paredes de pecado que vocês têm estado ao redor, destes velhos atos imorais da televisão e todas essas coisas de jornais e de revistas e de historinhas e de brincadeiras, de piadinhas. Sai do meio de tudo isso, sai do meio dos sépticos, dos incrédulos, sai e abandone. É hora de ficar livre, amém, irmão? Amém. Fujam, corra. Amém, irmão? Veja o que o mensageiro está falando. Na mensagem Cisternas Rotas, parágrafo 41. Irmão Brana, por que você atinge fortemente, duramente as pessoas quando você prega? Então procura um pastor leitor da mensagem. Irmão Brana, por que você atinge duramente as pessoas quando tu pregas? Irmão Brana diz: irmão, elas têm que ser atingidas. Têm que ser atingidas. Sabe por quê? Porque esse é o anúncio. Fujam disso. Amém, irmão? Amém. Fujam, porque isso é no final. Estamos no final. E isto levará muita gente à marca da besta. Recordem, esta é a verdade. Isto será a marca da besta. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Está gravado. Irmãos da mensagem. Irmãos da mensagem. Isso vai para a rádio, vai para a internet. Irmãos da mensagem, que não está preocupado com o culto,
que não está preocupado em congregar, que não está preocupado em estar na ceia, de estar caminhando com os que caminham, de estar preocupado com os que estão preocupados, sem se importar com chuva, calor, trânsito, mas mesmo assim faz o esforço para estar. Ele fica em casa acomodado, vai assistir novela, vai jogar joguinho de game, vai entreter com o vizinho, vai dar telefonema, vai ficar no WhatsApp. Graças a Deus, pelo menos eu não estou marcado com a besta, porque eu já saí da Trindade. Escuta, talvez não esteja marcado com a besta, que é a Trindade, mas está marcado com a apostasia, que é a queda, que é o desânimo, que é a frieza, que é a formalidade, que é ser formal. Talvez não esteja marcado com a besta. Então, que graça teve para Ló fazer um esforço para tirar sua esposa, para não ser queimada, mas virar uma estátua de sal no caminho. Amém, irmão? Amém. Quantas pessoas estão perdendo valorosos minutos agora? Serviço que poderia deixar para amanhã. Que poderia, não estou dizendo que alguns não podem, que poderia deixar para amanhã. Tanque que poderia deixar para amanhã. Pia que poderia deixar para amanhã. Limpeza de casa que deveria deixar para amanhã. Desvalorizando o seu próprio tempo. Sendo que lá no fundo do coração podia estar na igreja, podia estar ouvindo a palavra de Deus. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Não volta mais esse tempo, perde-se. Santo Deus da glória. Amém? Amém. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Na mensagem Eventos Modernos, esclarecido por profecia. É mesmo, irmão. É mesmo. Foi domingo passado. Minha esposa tinha que fazer, entregar para a empresa na segunda-feira dois moldes de modelagem, de estilismo, de moda. Que ela trabalha com isso. Ela falou assim: bem, eu não vou no culto hoje não, mas eu vou ouvir a mensagem pelo vídeo, mas é porque eu tenho que entregar amanhã isso aqui lá. Eu falei assim: é obrigado a entregar amanhã? Ela disse: não, pode entregar terça, então você vai no culto hoje. Então você vai no culto. Aí quando ela foi falar, você sabe muito bem o que eu vou falar agora. Você não é boba? Ela disse: eu sei. Foi lá, tomou um banho, para a igreja. Amém, irmão? Amém. E outra coisa, se eu soubesse que estava indo por força, fique em casa. Você vai perder o culto. Irmão, não dá nada de brincar não, irmão. Ué. Se você vem forçado para a igreja, você perdeu o culto. Se você vem porque o pai está puxando e pirraça, e se você vem porque o pai está pondo você de castigo, se você vem porque o pai recolheu o notebook, recolheu o celular, recolheu o tablet só para você vir, não adianta, perdeu do mesmo jeito. Se você vem, sabe porque o pai disse que vai tirar a mesada desse mês, não vai permitir que você faça aquela viagem dos sonhos. Se você vem por causa de perder o culto, você tem que ter interesse, tem que amar a Deus, amém, irmão? Acima de qualquer promessa, acima de qualquer presente. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão? Meu Deus, será que o povo não está vendo? Um manto usado. Parágrafo 22. Esse tempo que nós estamos vivendo é o maior tempo de todos os tempos. Estamos apenas no tempo da conclusão de toda a dispensação deste mundo. É o maior tempo que qualquer um ou qualquer outro já viveu. Este é o tempo.
É um tempo de agitação. É um tempo de incômodo para os pecadores. Mas é um tempo maravilhoso para um cristão que nasceu de novo. Amém? É um tempo maravilhoso para um cristão que nasceu de novo. Estamos guardando as coisas, os reunindo os últimos pequenos esforços para irmos para casa, para encontrarmos com o Senhor. Amém, irmãos? Guardando esforços, olha o que ele está falando. Guardando esforços, parágrafo 22. Parágrafo 121, alimento espiritual em seu devido tempo. Sim, graças a Deus temos alimento escondido, alimento espiritual. Estamos alimentando da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias. Vindicando a si mesmo entre seu povo. Amém? Amém. Elias entrou antes que começasse a seca. Entrou aonde, irmão? Elias entrou aonde? Na caverna. Na caverna. Noé entrou antes que começasse o pingo de chuva. Ó, é antes, depois não, gente. Antes. Elias entrou antes que começasse a seca. Graças a Deus por estar dentro antes que comece o juízo. Amém, irmão? Amém. Este é um tempo de sair, mas também é um tempo de entrar. Saindo e entrando. Vê? Aí está. É um tempo de sair, mas também é um tempo de entrar. Para todos os verdadeiros crentes. Amém? Eventos modernos esclarecidos por profecia, parágrafo 3. Olha o que o irmão Branham disse. Nós sabemos que a pior era de todas. É a pior. Não tem outra era pior que essa. Ele diz o seguinte: este é o tempo horrível. É um tempo horrível. Mas é o tempo mais glorioso do mundo para se pregar o Evangelho. Se eu pudesse ter me encontrado no começo do tempo, antes que ele viesse a existir, e o Pai tivesse olhado para mim e dito: em que tempo e em que era você quer aparecer? E eu diria: em que você gostaria de pregar? E eu então diria para ele: Pai, eu queria que fosse nessa aqui mesmo. Eu queria ser o que fosse agora mesmo, isso mesmo, justamente antes, um pouquinho da sua vinda. Amém, irmão? Amém. Paulo não pregou antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E ele não pregou antes da segunda vinda. Paulo pregou antes de Irineu. E Irineu pregou antes de São Martim. São Martim pregou antes de Columba. Columba pregou antes de Lutero. Lutero pregou antes de John Wesley. John Wesley pregou antes de William Branham. E o William Branham prega antes de Jesus Cristo aparecer. Amém, irmão? Amém. Ele vai dizer: eu quero é nessa. Pregar antes, um pouquinho de tempo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Aleluia. Esse é um tempo comprometedor. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Pai, pela mensagem, pelo que o Senhor tem nos advertido nesses últimos dias, Pai. Esse ano de 2019 é um ano, Senhor Deus, que muda a estrutura do tempo, Senhor. A esquina do tempo muda com esse ano, Senhor. E nós estamos aqui agora, Pai, contornando isso de acordo com a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus. Abençoa teus filhos e filhas, Pai, ao voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Amém? Deus abençoe.